No dia de hoje eu quero abordar um tema dos mais centrais para a dignidade, para a cidadania e para o campo dos direitos. E me inspiro em boa medida na audiência pública que presidi na sexta-feira passada, audiência pública promovida em conjunto pelas comissões de habitação, regularização fundiária e desenvolvimento urbano e a comissão especial da região metropolitana que eu presido. E a comissão permanente de habitação é presidida pela deputada Zeidan. A audiência pública tratou justamente das políticas estaduais de habitação e de regularização fundiária. Ora, a habitação é um direito constitucional e humano. Por conta disso, e apenas por isso, já deveria ser óbvio que a habitação fosse prioridade no campo das políticas públicas. Mas não é o caso do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, as contas dos governos estaduais vêm sendo reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Em todos esses anos de reprovação de contas, as razões que justificam a reprovação, ou melhor, entre as razões que justificam a reprovação, sempre está o descumprimento por parte dos governadores da execução dos recursos vinculados à habitação popular, como manda a lei. Inclusive agora, nas contas de 2020, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas novamente. São contas do governador Wilson Witzel e são contas do governador Cláudio Castro, que exerceu o governo do Estado interinamente a partir de agosto do ano passado, quando o então titular da cadeira foi afastado por decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, os dois foram reprovados porque ambos não cumpriram o preceito legal que disciplina que 5% dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, do FECP, tem que ser destinados ao FEIS, o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. E não é pouco dinheiro, não. Neste ano de 2021, o orçamento do FECP é de 4 bilhões e 600 milhões de reais. O que quer dizer que 5% disso é pouco mais de 230 milhões de reais. Nós estamos no mês de junho e eu duvido que o Estado tenha executado sequer 1/4 desse orçamento com habitação de interesse social. E quais são as consequências desse descompromisso dos governos estaduais com a habitação popular? Primeira consequência, vai se mantendo e vai até aumentando o déficit habitacional no estado do Rio de Janeiro, que já supera o número de 500 mil moradias. Eu vou repetir, faltam no Rio de Janeiro mais de 500 mil moradias, o que significa que são de 2 a 3 milhões de pessoas nesse estado, de cidadãos e cidadãs, que não dispõem, não têm acesso ao direito constitucional, ao direito humano à habitação. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que os movimentos sociais, as famílias se organizam e começam a desenvolver estratégias de ocupação de prédios vazios e abandonados, como agora aconteceu na semana passada, aqui pertinho de nós, na Rua da Alfândega. Eu estive lá ontem. A ocupação de um prédio que pertence à FAPERJ, que já foi de um banco alemão, é um prédio majestoso, é um prédio colossal, fechado, largado, abandonado. E famílias desesperadas, famílias desencantadas, famílias sem saber o que fazer, mas organizadas, ocuparam. Então as ocupações são legítimas do ponto de vista social. Por que não mudar a afetação desses prédios para que passem a ser moradias? Por que não desapropriar determinadas áreas privadas? Tem uma ocupação grande neste momento em Itaguaí, tem uma ocupação muito grande no Parque Aeroporto, em Campos dos Goytacazes, entre outras tantas. Isso vai sendo uma marca constante no Rio de Janeiro, face a esse descompromisso dos governantes com a habitação popular. Terceira consequência, as milícias vão ampliando a sua atuação, no setor imobiliário, fazem grilagem de lotes, fazem construções irregulares, constrangem as famílias, colocam as famílias em risco, inclusive porque essas construções feitas pelo crime
não tem apuro técnico, como aconteceu recentemente na comunidade da Muzema, na zona oeste aqui da capital. Ou seja, são consequências muito sérias e muito graves. No Rio de Janeiro, o problema da habitação é ainda pior, porque nós temos uma característica que nenhum outro estado da federação tem. Qual é? Nós somos o estado mais, digamos, metropolizado do Brasil. Em outras palavras, nós temos uma única região metropolitana que concentra 75% da população fluminense em 22 municípios. Dos 92 que constituem o estado, 22 compõem a região metropolitana e é apenas nesses 22 municípios que estão 3/4 da nossa população. O que significa que a pressão, a demanda por serviços, por políticas, por direitos, é um verdadeiro caldeirão. E a habitação é uma delas. Aliás, na nossa região metropolitana do Rio de Janeiro, marcada por desigualdades e por desequilíbrios, a habitação é provavelmente um dos 4 principais problemas, ao lado da violência, ao lado da mobilidade e ao lado do saneamento. Ora, eu quero avançar um pouco mais, porque tem havido uma atitude estranha por parte de determinados governantes que, incapazes de oferecer respostas no campo da política pública de habitação, começam a encontrar maneiras de desqualificar a luta popular por habitação. Por exemplo, tratando no mesmo balaio, colocando no mesmo balaio a atividade delituosa, criminosa das milícias no setor imobiliário com a luta dos movimentos populares por moradia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma tentativa estranha, é uma tentativa absurda de criminalizar os movimentos sociais por moradia, que congregam entidades, congregam especialistas, congregam os mais diferentes coletivos e que lutam não apenas pela construção de novas moradias, que é muito importante, mas também pela regularização fundiária, ou seja, pela regularização das casas, dos lotes, porque isso é muito importante, dá segurança jurídica às famílias, valoriza o patrimônio e favorece uma relação de pertencimento daquele imóvel, daquele lote, daquela casa com o tecido da cidade. Eu quero aqui aproveitar e fazer um registro positivo a um lindo projeto hoje no Rio de Janeiro, do meu colega professor da Universidade Federal Fluminense, professor Carlos Guanziroli, que tem feito parcerias com alguns municípios metropolitanos para garantir a regularização fundiária de várias áreas do Rio de Janeiro. Em Niterói, há uma proposta interessante da Prefeitura de instituir um programa que está sendo chamado de arquiteto de família. É um paralelismo com os programas de médico de família e saúde da família. E o que é o arquiteto de família? É um programa em que a Prefeitura presta um assessoramento técnico para as famílias em áreas populares, em que têm as suas casas e lotes regularizados, que querem reformar, que querem expandir, mas não podem fazer por conta própria, que esses puxadinhos podem colocar em risco as próprias famílias e seus vizinhos e a comunidade. Então a Prefeitura chega junto com assessoramento técnico, com arquitetos, com engenheiros, garantindo, nas situações regularizadas, que se possa fazer a expansão, que se possa fazer a reforma com segurança plena. Então eu queria fazer essa manifestação, me solidarizar com a ocupação aqui da Rua da Alfândega, a ocupação Almirante João Cândido, dizer que eu estive ontem em reunião com o secretário de Infraestrutura e Obras, Maxi Lemos, que é deputado nesta casa, licenciado, porque, na verdade, na sexta-feira passada, os dirigentes da ocupação já foram recebidos pela secretaria, pelo Max. Alguns mandatos estiveram lá, o nosso mandato esteve, o mandato do deputado Flávio Serafini, o mandato da vereadora Tainá de Paula. Ontem estiveram o mandato do Flávio também, o nosso mandato, o mandato do vereador Raimon, da Tainá. Enfim, há um compromisso assumido de garantir para as 150 famílias desta ocupação João Cândido, aqui na Rua da Alfândega, a construção de casas na área central do Rio de Janeiro, com um orçamento estimado de 15 milhões de reais, à base de 100 mil reais por casa, por unidade habitacional. É o compromisso do governo, assumido pelo secretário Maxi Lemos, que assumiu esse compromisso, e nós vamos agora monitorar, acompanhar e ajudar no que for possível. Para concluir, o Brasil teve um programa federal, Minha Casa Minha Vida, lançado pelo governo Lula. Era perfeito? Não, não era perfeito. Tinha aperfeiçoamentos a serem feitos?
tinha aperfeiçoamentos a serem feitos. Entretanto, esse programa foi praticamente abandonado. Era uma tentativa de implementar uma política de Estado para garantir o direito constitucional e humano à habitação. Ele merece voltar, sobretudo a versão entidades. A versão entidades do Minha Casa Minha Vida era a versão que garantia um protagonismo dos próprios movimentos sociais de luta por moradia na construção de habitações sob um modelo autogestionário, com assessoramento técnico, é claro. Portanto, é um debate importante, é uma luta importante. A audiência apresentou vários encaminhamentos e nós vamos continuar acompanhando, pelo nosso mandato e pela Comissão da Região Metropolitana, a implementação de políticas que respondam a esse direito fundamental. A gente não pode naturalizar essa quantidade cada vez maior de pessoas que vivem na rua. Isto não é normal. Isto não é uma bandeira partidária, isto é uma bandeira humanista, é uma bandeira cidadã. Não é normal passar por cima das pessoas que transformam marquises e calçadas como suas moradias. Para nós que moramos, que temos casa, temos endereço, temos teto, a gente acaba esquecendo o que é normal e o que não é normal. Temos que lutar por essas pessoas, são cidadãs e cidadãs como nós, sujeitos de direitos, está aí a nossa luta por uma política popular de habitação no Rio de Janeiro.